Vidro TV veio aqui na sede da Abravidro conversar com a coordenadora Vera Andrade para saber detalhes sobre a NBR 7199, essa versão revisada. Quem vai conversar com a Vera será a nossa repórter Paula Latanza. Vamos lá? Muito bem, estou aqui ao lado de Vera Andrade, coordenadora técnica da Abravidro, para trazer algumas respostas sobre dúvidas de vocês para a NBR 7199. Primeiramente, a nova NBR 7199 deixou de reconhecer o aramado como vidro de segurança. O que motivou essa decisão? Bom, o vidro aramado, aqui agora é chamado de vidro texturizado aramado, tá? Mudou também o nome. Ele já estava em desuso no Brasil, e a Comissão de Estudos, ela seguiu referências internacionais, principalmente encontradas na Europa e nos Estados Unidos, onde o vidro aramado já não era mais considerado vidro de segurança. Os principais motivos, a baixa resistência mecânica e a espessura única do aramado, que limita algumas aplicações. Muitos arquitetos recorrem a esse tipo de vidro em coberturas que exigem privacidade e translucidez. Quais materiais passam a ser recomendados agora para esse tipo de solução? Bom, considerando que a nova versão da 7199, ela permite o uso em coberturas, permite o uso do vidro laminado de segurança e do insulado, desde que a composição dele seja respeitada, tem a regra da composição. Então, permitindo o uso do laminado de segurança, o arquiteto que quer, que busca certa privacidade e translucidez no vidro, ele pode usar um interlayer opaco na composição do insulado, ou até mesmo vidro impresso, Ele pode laminar com vidro impresso também. Sim. E esse laminado ele pode ser usado no insulado, se for essa a opção do projeto. E no caso das construções já existentes que o utilizam, elas passam a ser consideradas irregulares ou continuam aceitas? Bom, aí é bom lembrar que a retirada do aramado da classificação de vidros de segurança, ela impacta nas aplicações que exigem o uso de vidro de segurança. Então, tem muitas aplicações que não exigem que o aramado, ele pode ser utilizado, continua sendo permitido o seu uso. Vamos imaginar uma aplicação em que o aramado está utilizado e lá é um local que a norma vigente exige o uso de vidro de segurança. E nesses casos, ela não fica irregular porque a norma não é retroativa. Mas isso não impede que os proprietários ou arquiteto ou responsável pela obra, pela aplicação, ele faça a troca, isso não impede. No caso da quebra do aramado, vai colocar um vidro novo, aí ele tem que ser de segurança, não pode mais ser o aramado. Ou de uma reforma, vai reformar o ambiente, tem o aramado lá, então essa reforma ela tem que atender a norma vigente, aí já não pode mais usar o aramado. Mas as instalações antigas não estão fora de norma quando é exigido o vidro de segurança. E as que não, os locais, as aplicações que não exigem o uso de vidro de segurança, podem continuar com aramado, sem problema nenhum. A norma agora exige a proteção com vidro até 1,80 m em lugares com circulação de crianças ou idosos. Pode me explicar mais um pouco? Sim, claro. É uma nova regra, da versão atual, da 7199, que exige que nesses ambientes especiais, ao público prioritário de crianças, idosos, grande concentração de pessoas, entre outros locais, academias também, o vidro que tiver aplicado até 1,80 m, ele tem que ser, o vidro que for aplicado, até 1,80 m, ele tem que ser de segurança. Essa é uma regra geral. Qual vidro de segurança a ser aplicado depende da aplicação. É um vidro de divisão entre ambientes com desnível maior que 1 metro. Só pode ser o laminado de segurança, não pode ser o temperado. É uma janela até 1,80 m, tem que ser de vidro de segurança. Essa janela está abaixo de 1,80 m ou no meio, ela tem que ser de vidro de segurança. Aí tem que avaliar também qual dos vidros de segurança é exigido para aplicação. Houve atualização na definição de áreas consideradas críticas, como locais de grande circulação, escolas, hospitais ou locais públicos?
Sim, na nova versão, a 7199, ela traz esses exemplos de locais onde a comissão entendeu que deveria ter uma exigência maior, né? Então, lá na própria norma tem os exemplos, né, de quais locais seriam, mas não limitados a eles, né? Então, tem um risco maior, sim, a exigência de vidro de segurança é maior. É porque houve a mudança nas portas de vidro e nas aberturas próximas a ela. A ideia foi reduzir os riscos de invasões ou de impactos acidentais por desorientação? Sim, a ampliação da exigência de vidro de segurança nas portas, né, ela foi baseada no aumento, né, de segurança nessas aplicações tão importantes, em que as pessoas caminham em direção a elas. Então, ali tem um risco de impacto maior, e não só até 1,10 m de altura, né? A pessoa, se ela bater numa porta, a tendência é dela levar as mãos, né? E na área lateral, ali pode se confundir com o ambiente da porta de passagem. Então, por isso, uma segurança maior ali, a exigência de vidro de segurança em toda a altura da porta e também nas laterais, 60 centímetros de cada lateral. O vidro termoendurecido, ele pode substituir o temperado em aplicações que exigem segurança ou somente quando está laminado ou integrado ao insulado? Sim. Vamos lembrar que o termoendurecido ele não é considerado um vidro de segurança, tá? Então ele pode sim ser utilizado na composição de um laminado de segurança. Em algumas aplicações ele é permitido na composição do insulado, e na forma monolítica, que é uma chapa única, né? Ele só pode ser usado nas aplicações que é permitido o vidro comum, float. Então ali também poderia ser usado o termoendurecido monolítico, que é de uma chapa única. Além de incluir o termoendurecido, houve outras mudanças no uso do vidro insulado em locais onde a segurança é obrigatória? Sim, a regra de aplicação, né, do vidro insulado ela foi totalmente reformulada. E aí a composição ela varia de acordo com a aplicação. Um exemplo, em fachada. Fachada, de acordo com a versão anterior da 7199, o insulado ele deveria usar o laminado em ambos os lados, né, o externo e o interno. Era uma segurança muito maior. Então, a comissão avaliou e definiu que a exigência do vidro de segurança, laminado de segurança, por exemplo, na composição do insulado, para a fachada, por exemplo, ela estaria ali na altura tem o risco de impacto, até 1,10 m de altura. Então, acima a regra muda da composição, ela dá outras opções. Então, resumindo, a composição do insulado ela foi estudada, né, variando de acordo com a aplicação, de acordo com os riscos de cada aplicação. A norma agora fala em cálculo de flecha e em fator de equivalência. Pode explicar o que esses conceitos eles significam? Claro. O cálculo da flecha e o fator de equivalência, eles já existiam na versão anterior da 7199. O que houve foi uma atualização da tabela de fator de equivalência da 7199 e, com isso, impactou no cálculo da flecha. O cálculo da flecha você calcula o tanto que o vidro vai entortar, né, na aplicação. Então, lá na 7199 tem todo o cálculo, a fórmula de cálculo para informar quanto de flecha cada peça de vidro vai apresentar, e ela também apresenta os limites de deformação aceitáveis. Então, tem que calcular e verificar se está dentro do limite. E o fator de equivalência ele é usado nessa fórmula, bem como nas fórmulas de cálculo de espessura. Então, tem alguns exemplos de cálculos que foram atualizados em função da atualização do fator de equivalência. A nova versão, ela define claramente quem é o responsável técnico por especificar o tipo de vidro adequado para cada aplicação? Não, a norma ela não entra no mérito da responsabilidade técnica. Ela apresenta a regra, né, que é o vidro adequado para cada aplicação, que o especificador tem que atender. Elas para por aí. Um trecho chama a atenção.
Vidros instalados a até 1,5 m de escadas e rampas, exceto guarda-corpos, devem ser de segurança, até a altura de 1,5 m em relação ao piso ou ao degrau. Você pode explicar melhor essa exigência? Sim, é uma regra nova, né, gerou dificuldade até mesmo para a comissão de estudos, então por isso que a gente construiu uma ilustração para ajudar no entendimento dessa regra. A parte que fala exceto guarda-corpos é porque guarda-corpos já tem uma regra específica. Então, se não estamos falando de guarda-corpos, estamos falando do vidro que está do lado, né, um fechamento de vidro que está do lado de uma escada e do fechamento de vidro que está à frente. Quanto à frente? Até 1,5 m e do lado até que altura que eu estou falando? Até 1,5 m também, mas ali do lado. Todo vidro que tiver nessa condição, do lado do degrau, né, a partir do degrau até 1,5 m de altura, tem que ser de segurança. Tem risco de queda, então é o laminado de segurança. Se for insulado, composto de laminado de segurança. Tem o patamar, ou o final da escada. Conta ali 1,5 m para frente e 1,5 m para cima, tem que ser de segurança. Aí, nesse caso, se não houver risco de queda, pode ser o temperado também, além do laminado de segurança. Caso um arquiteto especifique o vidro comum, onde a norma exija o vidro de segurança, quem assume a responsabilidade em caso de acidente? O projetista, fornecedor ou instalador? Essa é uma pergunta bem complexa, tanto que na Glass a gente terá uma palestra com esse tema, né? De quem é a responsabilidade no caso de um vidro que quebra ali, que ele esteja fora de norma. É um tema muito interessante, que vale a pena, né, até ir lá para ver a resposta que o palestrante vai dar, que é um advogado especialista nessa área. A norma não vai entrar, né? Ela tem a regra e ela deve ser cumprida. Se não cumpriu, aí a justiça vai ver de quem é a responsabilidade. Qual seria a data dessa palestra? Essa palestra será no dia 5 de setembro, às 17 horas, na Arena de Conteúdo da Glass of America. É gratuita, só se inscrever para a Glass, né, se credenciar e participar. Está lá no momento da palestra. Nós vamos disponibilizar o link aqui nesse corte. Como será feita a fiscalização dessa nova norma? A norma ela não trata de fiscalização, então isso não mudou. É importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem lá no artigo 39 das práticas abusivas, né, que é proibido colocar no mercado qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas. Então, norma é para ser seguida, né, e isso é muito importante lembrar. A Abra Vidro, ela produz diversos conteúdos orientativos, né, de conscientização dessa importância do cumprimento das normas, né? Tem o Educa Vidro com conteúdos lá que estão sendo atualizados, né, de acordo com a nova versão da 7199, né? Tem vários trabalhos nossos em função da conscientização da aplicação correta do vidro, né? Então isso é um trabalho muito importante. E no caso da 7199, a gente tem a tabela QVidrosAR também, né, que facilita o entendimento, que já desde a versão anterior já é conhecida, está totalmente atualizada. E agora a gente tem uma novidade incrível, que é a disponibilização da 7199 de forma gratuita a todos os participantes da Glass of America 2025, é uma parceria da Abra Vidro com a Nuremberg Messe Brasil, para possibilitar o acesso de toda a cadeia, de todos os profissionais interessados que comparecerem à Glass, fazer o credenciamento e comparecer a adquirir a 7199 sem pagar nada. É uma norma que custa quase R$300. Você acredita que a redação da norma é de fácil entendimento para profissionais que não são engenheiros, como arquitetos, vidraceiros e serralheiros? Norma técnica em si, ela é de um conhecimento técnico e às vezes exige um conhecimento prévio, né, dependendo do tema da norma. No nosso caso, né, da 7199 e de outras normas do CB37, a comissão de estudos ela tem essa preocupação de deixar o conteúdo mais fácil de ser entendido. E isso é evidenciado na nova versão da 7199, que a tabela de aplicação ela está totalmente diferente, é muito mais fácil de ser entendida, já usando a experiência que a gente teve na tabela desenvolvida pela Abra Vidro, que é VidroSAR. Então a gente levou essa experiência para dentro da 7199, apresentando ali as regras de forma mais simples, né? Então mais diretas.
Então, além da tabela nova e totalmente reformulada, tem as ilustrações. Sempre que a comissão viu que não estava tão fácil de ser entendido, né, tem a ilustração para ajudar. Além disso, né, nós temos, né, a Abravidro produz conteúdos que facilitam o entendimento. Tanto os vídeos, em todas as nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, tem uma coluna dentro da revista Vidro Plano, chama Por Dentro das Normas, que faz um recorte de algum ponto da norma e explica, numa linguagem jornalística, né, de fácil entendimento, até mesmo pelo consumidor final. Muito bem, essa foi Vera Andrade, coordenadora técnica da Abravidro. Muito obrigada por nos receber. Gostaria de deixar um recado? Gostaria. Eu queria lembrar a todos que o vidro é um material fantástico e seguro, desde que aplicado corretamente. Aí aqui eu faço um convite aos nossos colegas vidreiros de que atuem de acordo com as normas técnicas, para tornem as aplicações com vidro mais seguras. E caso de dúvida, né, sobre o entendimento das regras, a Abravidro está à disposição, né, para esclarecer. E lembrando que norma é regra, não é opção. Essa foi algumas das dúvidas tiradas aqui na Abravidro sobre a NBR 7199. Paula Latanza, Vidro TV.